Como é bom quando nós podemos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, mas também pela renovação da vida, né? Quando nós vemos uma criança, quando nós olhamos para uma criança, o nosso coração se alegra. E talvez você tenha um sentimento comum, creio eu, de pensar como foi boa essa fase na sua vida. Talvez você até queira voltar a ela, né, para corrigir os erros do passado e tentar ter uma vida talvez um pouco mais assertiva em muitos aspectos do seu viver. Mas, queridos, eu quero te dizer, e Deus colocou no meu coração o desafio de trazer uma palavra, no sentido de dar a você a orientação e a esperança necessária para que você possa entender que não importa o tempo ou o momento em que você esteja vivendo, não importa a situação pela qual você esteja passando, não importa o conceito que você ou outra pessoa tenha a respeito de você, você pode ter a sua história transformada pela ação e pelo poder de Deus na sua vida. Amém? Eu creio nisso. E eu creio nisso não porque eu aprendo de maneira apenas do entendimento. Eu creio porque eu vivo experiências diariamente com Deus, que Ele me mostra o seu amor, o seu cuidado. E naqueles momentos em que eu me sinto sozinho, mesmo em meio a muitas pessoas, naqueles momentos em que eu me sinto desamparado, mesmo sabendo cognitivamente que Deus está ao meu lado, que Deus está olhando por mim, mesmo naqueles momentos onde o meu coração ou a minha visão humana não me permitem ver solução, Deus está presente ao meu lado. E quando eu menos espero, a sua presença se manifesta de uma forma através da vida de alguém, através de uma palavra que eu recebo, através do carinho de uma outra pessoa. Deus sempre vai mostrar o seu amor, Deus sempre vai mostrar a sua graça e a sua misericórdia. Então eu quero dizer para você que às vezes nós vamos para o deserto no sentido figurado da palavra, pelas nossas emoções, por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos. Às vezes nós vamos para o deserto querendo nos esconder dos outros e de Deus, né? Às vezes nós estamos lá até mesmo querendo não ser encontrados. Mas eu quero te dizer que mesmo quando isso acontece, Deus se faz presente ao seu lado. E eu queria então trabalhar o tema com você nessa manhã, de uma mensagem que Deus começou a trabalhar no meu coração, Pastor Jean, Igreja do Novo Mundo, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu posso dizer que eu sempre quis pregar esse texto, mas nunca houve um momento, né? E então Deus me permitiu trabalhar essa semana, onde nós vamos falar de dois personagens que nos ensinam muito, né? Um é uma mulher chamada Agar, talvez você já saiba de quem eu estou falando, né? E muitas vezes Agar é vista pelo lado negativo, mas eu queria desafiar a você e a todos nós a olharmos alguns aspectos de Agar, da ação e da manifestação de Deus na vida de Agar, no momento difícil da sua vida, aonde você e eu podemos aprender que se assim Ele fez no passado, assim Ele faz no presente e assim Ele fará no futuro. Deus não muda. Então, queridos, eu queria trabalhar o tema, o Deus que me vê. Você crê nisso? Os olhos de Deus, diz a palavra de Deus, estão atentos, passando por todo lugar, não é? Então Deus está atento a cada momento da minha vida, a cada momento da sua vida. E na preparação dessa mensagem, pastor, eu me lembrei que hoje nós teríamos ceia, e me lembrei também que hoje nós temos a abertura da Escola Bíblica Dominical, o que torna para mim esse momento tão difícil, porque eu não consigo ser tão sintético, né? Às vezes eu sou mais extenso na minha palavra, mas eu queria tentar aqui fazer uma breve reflexão com os irmãos, né?
E se passarmos um pouquinho, eu peço desculpas aí ao professor da EBD, que nos perdoem, mas vamos caminhar para sermos rápidos. O Deus que me vê. Queridos, deserto é um lugar que podemos entender como uma área geográfica. E quando nós pensamos no deserto como uma área geográfica, nós entendemos que ele tem algumas características. É um lugar inóspito, é um lugar inabitável, é um lugar onde há um terreno árido, ele é arenoso, ele tem muito pouca chuva e ele tem muito pouca vida. O deserto é um local onde há muito poucos habitantes. Há alguns, sim, mas é um local que você e eu, provavelmente, não escolheríamos para viver. No sentido geográfico, no sentido literal, é essa a classificação, podemos dizer assim. Mas também o deserto tem o seu sentido figurado, né? Que é um local aonde nós nos escondemos ou vamos para ele quando estamos sentindo e vivendo momentos em que nos sentimos sozinhos, abandonados, estamos vivendo em sofrimento emocional e muitas vezes espiritual, nós nos isolamos e vivemos esse momento que mesmo rodeado de pessoas, nós nos sentimos sozinhos e abandonados. E esse deserto emocional, nós podemos ir para ele, nós podemos chegar até ele pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias escolhas, por motivos próprios que nós causamos, ou, algumas vezes também, nós podemos ir para o deserto pelos motivos que outros nos causaram, pelas decepções que tivemos com outras pessoas e até mesmo pelas decepções que nós tivemos com Deus. Quem aqui nunca esteve no deserto, emocionalmente falando? Qual jovem aí de 16, 17 anos nunca foi para o deserto porque na primeira vez em que tentou namorar, recebeu o não? Aquele que perdeu o emprego, aquele que sofreu a falência, aquele que passou por problemas no seu casamento e acabou em divórcio. Todos nós passamos pelos desertos emocionais e espirituais da nossa vida e muitas vezes culpamos a Deus por aquilo que Deus não tem culpa. Culpamos a Deus pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. E eu queria então ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler todo o capítulo, é do 1 ao 16. E nós vamos refletir sobre dois personagens de uma maneira muito rápida sobre este tema, o Deus que me vê. Diz assim a palavra do Senhor: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga fazer uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte-se para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou:
eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o: tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Pai, nós queremos te pedir agora, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Nós queremos te pedir, ó Deus, a ação do teu Espírito em nosso ser, tirando do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a tua voz. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração como oferta agradável ao Senhor. Mas queremos dizer, ó Deus, que o nosso coração está aberto para tudo aquilo que o Senhor tem a nos dar e ofertar também nesta manhã, através da tua palavra. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos e usa-me mais uma vez como instrumento do Senhor para a honra e glória do teu nome. Que não sejam, ó Deus, as minhas palavras, mas as tuas. Que não seja, ó Deus, a minha voz, mas a tua voz a falar aqui nesta manhã a todos nós que estamos presentes aqui, Pai. E que o Senhor não olhe para as minhas imperfeições e incapacidades, mas tão somente o Senhor me use para a honra e glória do teu nome, como porta-voz do Senhor nesta manhã. Assim, Pai, eu te peço e agradeço no nome de Jesus, teu Filho Santo amado. Amém e amém. Meus queridos, acho que o texto ele é autoexplicativo. Quando nós lemos a história de Agar, quando nós lemos a história de Abrão e de Sarai, nós podemos ver aqui alguns erros que na sociedade de hoje, na forma de pensar de hoje, nós não aceitaríamos como normal. Nós não entenderíamos como coisas naturais, né? Então nós temos esse olhar e essa percepção mais aguçada para criticar alguns fatos, para pontuar algumas ações erradas, mas o meu desafio nesta manhã a você e a mim é nós olharmos esse texto olhando naquele prisma de que é muito bom quando nós podemos aprender com o erro dos outros. Quando nós podemos olhar aquilo que outras pessoas fizeram e nós trazemos para nós mesmos o conceito de que, bom, se isso não deu certo para eles, não vai dar para mim. Ou trazermos assim, se isso deu certo para eles, também pode dar certo para mim. E a história de Agar e do anjo do Senhor são os dois personagens que eu quero tratar nesta manhã. Vai nos ensinar algumas coisas preciosas e vai fazer com que você e eu possamos olhar para as nossas atitudes, para as nossas ações e possamos refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo e vivendo perante os homens e perante o Senhor. Então, como o texto vai nos falar, né, Sara toma uma decisão de ajudar a Deus no propósito e no plano de Deus. Toda ajuda que nós tentamos dar a Deus sempre vai se transformar em problema para nós. Isso é bíblico, isso está na história bíblica, né? Todos os problemas que o povo de Israel enfrentou, ou que os personagens bíblicos enfrentaram, quando tentaram ajudar a Deus naquilo que Deus quer fazer e cumprir na sua vida, vai trazer problema, não tem jeito, né? Mas não é bem isso que eu quero falar. Sara toma essa decisão, então, fala com Abrão, Abrão vai, aceita a ideia de Sara, né? E eles ali tentam fazer e ajudar a Deus, no propósito de que a promessa de Deus de que Abraão seria pai de uma grande nação se cumprisse daquela forma. E não foi isso que aconteceu, né? O texto vai nos mostrar, Deus cumpriu a sua promessa sim, mas isso trouxe um momento de problemas que continua até hoje, né? Na história da nossa humanidade. Mas eu quero falar de Agar, aquela serva, como diz, de Sarai, aquela mulher que era egípcia,
E por ser serva, ela não tinha direitos, ela não tinha vontades, ela não tinha opções, e foi envolvida numa situação a qual ela mesma não escolheu. Ela entrou nessa história porque ela não tinha opção, talvez, né? Ela não tinha opção de dizer não. Não foi Agar quem escolheu seduzir Abrão. Não foi Agar que se insinuou para Abrão e disse, olha, se Sarai não pode te dar um filho, eu posso. Não foi ela quem fez isso. Ela foi envolvida nessa situação. E como foi envolvida nessa situação e não tinha direitos, não tinha poder para poder dizer sim ou não, Agar fez aquilo que lhe foi ordenado. E Agar, então, é envolvida numa situação a qual ela não escolheu. Mas depois que a situação acontece, e o texto nos diz que Agar engravidou de Abrão, Agar começa a mudar algumas posturas. Agar, diz o texto, que ao saber que estava grávida, ao ter a confirmação da sua gravidez, ela passa a tratar a sua senhora com desprezo. Se o texto nos diz que ela passa a tratar a sua senhora com desprezo a partir deste momento, nós podemos entender que até então Agar era uma mulher submissa. Agar era uma serva fiel. Agar era uma mulher que, quando Sara falava, ela a respeitava. E ela passa, então, a tratar a sua senhora com desprezo, porque ela deixa de ocupar a posição a qual ela estava destinada para querer ocupar um lugar que não era dela. Ela passa ali a tentar disputar, né, o lugar de esposa. Há muitas questões e muitos sentimentos envolvidos nisso. Há a questão de herança, que muitas vezes causa problemas em várias famílias. Há a questão da paixão, né, do amor do homem, do amor de Abrão por ela. Há a questão, né, dos sentimentos envolvidos, e há a questão de que ela quer tirar Sarai do lugar de esposa, entrar naquele local e ocupar um espaço que não era dela. E o texto vai nos mostrar isso de uma maneira muito clara. E então o que acontece? Ela se sente orgulhosa. A submissão dá lugar ao orgulho, e o orgulho vai trazer a queda, vai trazer o problema, vai trazer dificuldades para a vida de Agar. E o texto continua a nos dizer que por causa do seu orgulho, de querer ser quem ela não era, de querer ocupar um espaço que não era seu, ela passa a ser tratada de uma forma tão severa e tão grosseira por Sarai, que também quer defender o seu lado, que também quer ocupar o seu espaço e não abrir mão deles, que a convivência se torna tão difícil e tão ruim, que Sarai, ao invés de tentar resolver o problema, ela resolve fugir. E ela foge para o deserto. E ela foge para o deserto num caminho de Sur. Ela estava ali naquele caminho, tentando talvez voltar para o Egito, mas ela sabia que isso não seria possível. Eu posso dizer e crer também que talvez Agar estava tentando dar uma solução à sua vida. Ela estava tentando, de alguma forma, acabar com o seu sofrimento. Ali ela foi humilhada e diz o texto que Sarai a tratou tão mal que ela fugiu. E ela perdeu a posição de serva, não alcançou a posição de senhora, e agora ela está na posição de fugitiva. Agora ela está numa posição pior que a sua posição inicial. E ali naquele momento, sozinha no deserto físico, num deserto local físico, arenoso, ruim, difícil de conviver, ela para junto ao poço para beber uma água e talvez continuar a sua caminhada em direção ao Egito, sem saber se lá chegaria. E ali ela começa a chamar, a clamar, a reclamar, a talvez murmurar da vida, da situação em que ela estava vivendo. E ali naquele poço ela começa talvez a relembrar e rememorar algumas coisas que ela poderia ter feito diferente.
E é aqui que eu quero fazer algumas aplicações a mim e à sua vida, sobre essa questão de Agar. Porque Agar transformou aquilo que poderia ser uma bênção em problema e dificuldade para si. Grava isso. Agar transformou em problema aquilo que poderia ter sido uma bênção. E você sabe que isso continua acontecendo até hoje? Na história do Daniel, na história do João, na história da Maria, na história de Pedro, na história de todos nós. Porque quantas vezes nós já oramos a Deus e pedimos algo a Deus, e quando Deus nos deu, nós nos esquecemos dos motivos primários. Nós nos esquecemos daquilo que havíamos proposto ao nosso coração, de ser e fazer com aquilo que Deus nos desse. E isso pode ser na área financeira, isso pode ser na área emocional, isso pode ser na área espiritual, em qualquer área da nossa vida. Nós estamos sujeitos a essas ações do orgulho na nossa vida. Muitas vezes nós estamos perdendo o nosso casamento porque estamos querendo ocupar papéis para os quais Deus não nos chamou. Há filhos querendo mandar nos pais. Há pais querendo mandar nos seus filhos, mas não da forma carinhosa e amorosa como Deus diz, né, mas pela autoridade imposta, pelo medo. E isso vai causando problemas, vai causando dificuldades na nossa vida. Quantas vezes nós estamos tendo problemas relacionais no trabalho, porque estamos querendo ocupar a posição que nós não ocupamos naquele momento? Quantas vezes nós estamos tendo problemas financeiros, porque nós queremos gastar aquilo que não temos? Queremos mostrar um padrão de vida que não é o nosso, para que nós possamos agradar as pessoas. E tudo isso faz com que muitas vezes você e eu caminhemos para o deserto. Não o deserto físico, mas o deserto emocional, o deserto espiritual. O texto não nos diz que Agar estava culpando a Deus, porque eu não sei, né, qual era a espiritualidade dela, o texto não diz isso. Mas você e eu, muitas vezes, quando vamos para o deserto, nós queremos culpar a Deus. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Senhor, por que isso está acontecendo? E uma das coisas que eu posso aprender nesse texto é porque muitas vezes nós estamos querendo ocupar um lugar que não é nosso. Nós estamos querendo viver aquilo que Deus não trouxe para nós vivermos. Nós estamos querendo fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E quando nós trabalhamos o tema da mutualidade de uns aos outros na escola bíblica e na vida da igreja, nós precisamos entender que uns aos outros é ocupar o meu lugar e ajudar o meu irmão a ocupar o lugar que Deus deu a ele, ainda que esse lugar seja mais favorecido do que o meu. Essa é a orientação de Deus. E ali então, naquele poço triste, sem saber do seu futuro, sem ter uma esperança para o presente, diz o texto que o anjo do Senhor chegou até aquele poço para encontrar com Agar. E ali aquele anjo do Senhor, aqui nós vamos entrar num tema teológico que talvez seja profundo e difícil, mas muitos dizem, né, alguns estudiosos vão dizer que o anjo do Senhor, por ser um artigo definido, está falando da própria presença de Deus, da própria presença, provavelmente, do Senhor Jesus. E eu creio que era o Senhor Jesus ali. É o meu entendimento. Alguns textos, quando falam do anjo do Senhor, que não é o anjo do Senhor, ele vai dizer um anjo do Senhor. Mas aqui o texto vai dizer que o anjo do Senhor chegou até ela, e o anjo do Senhor faz algumas ações que eu também gostaria de trazer para nós refletirmos de maneira rápida. Primeiro, no encontro com Deus, no encontro com Jesus, em primeiro lugar, nós somos confrontados. Quando nós encontramos com Jesus, quando nós ouvimos a voz de Jesus, muitas vezes, em primeiro lugar, Jesus vai nos confrontar. E o texto vai nos mostrar que o anjo do Senhor faz isso fazendo uma pergunta. Agar, de onde você vem, para onde você vai? Esse texto pode parecer uma pergunta boba, mas não. Porque quando ele fala de onde você vem, ele está dizendo,
lá atrás, quem você era. Eu venho da casa de Sarai. Para onde você vai? Não sei, eu estou tentando chegar no Egito, não sei se eu vou chegar, né? E o texto fala então que o anjo do Senhor a confronta com essa pergunta. Eu entendo como confronto, porque quando eu tenho que responder isso, eu tenho que pensar, por que eu estou aqui? Quais foram os motivos, quais foram as ações, quais foram as decisões que me trouxeram até aqui, que me fizeram sair de onde eu estava, para tentar chegar a um lugar que eu ainda não sei se chegarei. O texto vai nos dizer, Sara, para onde você vai? Ou, perdão, Agar, de onde você vem, para onde você vai? E não somente isso. O texto vai dizer o seguinte, a pergunta é mais completa, né? Agar, serva de Sarai. O anjo do Senhor está dizendo, Agar, mãe de Ismael? Não. Agar, possível esposa de Abrão? Também não. O texto está dizendo, Agar, serva de Sarai. De onde você vem, para onde você vai. O anjo do Senhor deixou muito claro qual era a posição dela. Qual era o espaço que ela ocupava. Mas não somente isso. O anjo do Senhor, em primeiro lugar, confronta. E naquela pergunta de confronto, talvez ela não soubesse responder para onde ela estava querendo ir. E o texto vai nos dizer que o anjo do Senhor orienta. Ele confronta, mas ele também orienta. E ele diz, volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Volte para onde você veio e continue a fazer aquilo que você estava fazendo. Continue a ser quem você estava sendo. Continue a viver da forma como você estava vivendo. Essa é a orientação do anjo do Senhor para Agar naquele momento. E depois da orientação, ele conforta. Ele diz, olha, o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Meus irmãos, não há nada mais gostoso para nós quando nós podemos saber que nós somos ouvidos. Em primeiro lugar, né, nós somos ouvidos por alguém. Em segundo lugar, e mais precioso ainda, é saber que nós somos ouvidos por Deus. Que os nossos clamores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas decepções não estão ocultas aos olhos de Deus. Não estão ocultas àquele que é o Todo-Poderoso para nos livrar da situação que nós estamos vivendo, para transformar as realidades que nós estamos vivendo, para transformar o nosso ego, o nosso caráter, na maneira com a qual Ele deseja que nós sejamos e Ele deseja que nós vivamos. Quando eu leio o texto e diz, o Senhor ouviu o seu clamor, há um conforto ao meu coração, e eu creio que também houve um conforto no coração de Agar, e pode haver no seu também. Porque aquele Senhor que ouviu no passado, Ele ouve no presente e continuará ouvindo no futuro. Eu creio nisso. Ele me ouve, Ele te ouve. Ele não me deixa, como nós cantamos aqui no início do culto, Ele não me deixará, Ele não deixará você. Nós precisamos crer nisso e viver essa verdade na nossa vida. Mas não somente Ele confronta, orienta e conforta, Ele também revela aquilo que Ele deseja. Ele revela aquilo que é o plano de Deus para a vida de Agar. E Ele diz, olha, eu lhe darei descendentes que serão tantos que você não conseguirá contar. E a gente poderia entrar aqui no mérito de quem são esses descendentes, do que eles fazem hoje. Não, não vamos pensar nisso. Mas vamos pensar naquilo que o anjo do Senhor falou. Ele cumpriu. E aquilo que diz o texto. Eu lhe darei tantos descendentes que você não poderá contar. Quando o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, aparece e alguém se dobra diante dele, ele diz, não faça isso, eu não sou digno disso. Mas quando há uma palavra dizendo, eu lhe darei, isso me faz crer que verdadeiramente ela encontrou com Cristo ali naquele lugar. E é esse mesmo Jesus que se apresentou a Agar, né? Que se apresentou a Agar naquele momento, se apresenta a mim e a você.
O texto diz que Agar naquele dia foi tão impactada, foi tão transformada, foi tão mudada, que no versículo 13 diz o texto que então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Meus irmãos, essa palavra me arrepia. E é essa palavra que vem há 10 anos trabalhando no meu coração, ou mais de 10 anos, aquele que eu não vi, aquele que eu não vejo me viu. Mais ou menos isso, né? Aqui eu vi aquele que não me vê. Nós podemos encontrar com Cristo Jesus em qualquer lugar que nós estejamos. Não importa o deserto emocional, o deserto espiritual, não importa onde você esteja neste momento. Não importa qual seja o sentimento que você tenha sobre si mesmo. Não importa quais sejam as circunstâncias que levaram você a esse deserto. Você pode ter a certeza que aquele mesmo Senhor que desceu até o deserto e que se apresentou naquilo que nós chamamos de teofania, ou seja, a manifestação física e visível da presença de Deus a Agar, continua se apresentando ainda hoje, nos dias de hoje, a mim e a você. Continua ainda se apresentando nos dias de hoje para que você e eu possamos sair do deserto, para que você e eu possamos encontrar conforto, orientação, direção, revelação da vontade de Deus para a nossa vida, para que você e eu possamos viver a vida de acordo com os propósitos de Deus para nós. E o texto vai nos dizer, a história de Agar continua, que durante 11 anos, de 11 a 13 anos, ela viveu debaixo da orientação de Deus, sendo serva de Sarai, novamente, aí já a partir de um tempo de Sara. Mas um dia Sara vê Ismael, o seu enteado, digamos assim, né, zombando de Isaac. Obrigado. Zombando de Isaac, seu filho, o filho da promessa. E mais uma vez, Sara manda Abraão dar um jeito naquela situação. E mais uma vez Abraão, então, com o coração angustiado, Deus fala com ele, olha, pode fazer, pode mandar para o deserto, eu vou cuidar deles, pode fazer, e Abraão faz. Mas Agar e Ismael não sabem disso, eles chegam ao deserto. E diz o texto, então, que ali, no deserto, pela segunda vez, agora não pelas suas próprias escolhas, mas pela ação de alguém, Agar também começa a se preocupar. E diz o texto que ela deixa o menino para morrer, que ela não queria ver o menino morrendo, e ela se afasta. E quando ela se afasta, o anjo do Senhor mais uma vez desce, se apresenta a Agar novamente, e o anjo do Senhor diz, olha, Deus ouviu o choro do menino. Meus irmãos, isso para mim é assim tão espetacular. Porque da primeira vez Deus diz assim, Deus ouviu o seu clamor. E na segunda vez, apesar dela estar inquieta e chorando, Deus vai dizer, Deus ouviu o clamor do seu filho. Deus ouviu o clamor do menino. A primeira vez, Sara foi pelas suas ações. A segunda vez, Sara foi por uma ação, ainda que indesejada, não, ainda que involuntária. Obrigado, Vanessa, você hoje está me ajudando muito. Ainda que involuntária, ele vai parar ali, eles vão parar no deserto. E Deus ouve o clamor daquele que é o responsável pelas ações. Consegue entender? Isso quer dizer que Deus ouve a oração que a minha esposa faz por mim. Deus ouve a oração que eu faço pela minha esposa. Mas a que Ele quer mais ouvir e a que vai chamar mais a atenção dEle é a atenção que eu faço, é a oração que eu faço por mim mesmo. E a oração que a minha esposa faz por ela mesma. Com confissão de pecados, entendimento de culpa e pedido de transformação e mudança de vida. Então, queridos, eu fecho
dizendo que Jesus sempre estará presente conosco. Jesus sempre estará conosco. Jesus sempre nos ouvirá, não importa onde nós estejamos. Seja no deserto, seja na caverna, seja onde for, Jesus nos ouvirá. Jesus sempre nos socorrerá, quantas vezes seja necessário. Pode ser 1, 2, 3. As minhas próprias eu já perdi a conta, pastor. Mas Ele sempre está presente. Ele sempre me socorre. E Jesus sempre nos confortará, não importa quem nós sejamos. Eu não sei quais são os pensamentos e conceitos que você tem tido a respeito de você, das suas ações, das suas condutas. Eu não sei quais são os motivos que têm levado você aos desertos emocionais ou espirituais. Nem sei se você está lá ou não. Pode ser que você esteja a caminho, pode ser que você esteja bem tranquilo. Mas independente de aonde você está ou em que estágio você está, há uma artimanha que o inimigo faz e que afeta todos nós de maneira implacável. É tentar dizer que você não é aquilo que Deus vê em você. É tentar te convencer de que você não merece ou não é alvo. Merecimento realmente não temos. Mas que você não é alvo da graça e do amor de Deus. Mas as histórias bíblicas que nós conhecemos, que nos mostram homens e mulheres em cavernas, em desertos, nos mostram a presença de Deus ao seu lado, apoiando e chamando, trazendo para si. Então, querido, enquanto nós cantamos essa música que vai nos dizer que eu sou quem tu dizes que eu sou, eu queria que você pudesse falar com Deus nesse momento. Daqui a pouco nós vamos trabalhar aqui, vamos participar da mesa do Senhor. E se há alguma coisa no seu coração hoje que esteja te levando para o deserto, coloca isso diante do Senhor. E peça: Senhor, me ajude a sair dessa situação que eu estou vivendo. Porque Ele vai te ajudar. E se você fizer isso, essa decisão, eu peço que enquanto nós estamos cantando, você possa se colocar de pé onde você está. Que nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pela situação, nós vamos orar para que todas as artimanhas do inimigo possam cair por terra e você ser verdadeiramente quem Deus deseja que você seja. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz
luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Pai, nós somos gratos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Sabemos, ó Pai, que aonde quer que nós estejamos, o Senhor estará conosco. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos traz ensinamentos tão preciosos, tão profundos, ó Pai, que nos mostram o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu carinho por cada um de nós. Não importa, ó Deus, quem sejamos, não importa, ó Pai, a situação que estamos vivendo, não importa, ó Pai, o local aonde nós estejamos, o Senhor está sempre pronto, sempre perto para nos ajudar e nos amparar. E Pai, o Senhor conhece o coração e a história de cada irmão aqui presente. E eu te peço, ó Deus, que restaures, ó Deus, aquilo que precisa ser restaurado. Que o Senhor, ó Deus, cure aquilo que precisa ser curado. Que o Senhor, ó Deus, perdoe aquilo que precisa ser perdoado, Pai. Porque nós queremos estar em paz com os homens, mas nós queremos estar em paz contigo em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida íntegra diante do Senhor, um coração reto, sincero, sensível à Tua voz e ao Teu chamado. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar de lado o nosso orgulho. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar de lado os nossos desejos.
Ajuda, ó Pai, a nós vivermos para a honra e glória do Senhor, hoje e para todo sempre. Nós te pedimos, Pai, nos abençoe e abençoe cada família aqui representada. Nós oramos, Pai, agradecemos no nome de Jesus, teu Filho Santo amado. Amém.